Ministério Santidade é o caminho. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Venham você também fazer parte desta família. Cura, libertação e avivamento, palavra de arrependimento. O que acontece quando você decide parar tudo, se afastar da comida, do barulho, da correria e entra em um propósito de jejum de 3 dias? Será que você só sente fome? Será que é apenas um esforço humano, um ritual vazio? Ou será que algo poderoso e inexplicável começam a se mover no mundo espiritual? Comente aqui se você já fez algum jejum e como foi. Hoje vamos abrir os olhos espirituais juntos. Vamos ao vídeo. No primeiro dia, algo começa a acontecer dentro de você. O corpo sente sim. A carne grita. Mas é justamente nesse confronto que o espírito começa a ganhar terreno. A palavra em Gálatas capítulo 5, versículo 17 diz: porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. No jejum, esta luta se torna ainda mais evidente, mas aos poucos o espírito começa a vencer. No mundo espiritual, o primeiro dia do jejum é o dia da quebra da resistência carnal. Há um estremecimento. O inimigo, que tenta se manter firme em áreas da sua mente, das suas emoções, dos seus desejos, começa a perceber que algo está diferente. Ele sabe, você está se posicionando. Jejuar é como entrar em batalha. Não é algo leve, é declarar guerra. E quem jejua por 3 dias consecutivos está gritando no mundo espiritual: eu não me submeto mais à carne, nem aos desejos do mundo. Eu quero ouvir Deus. Querido irmão, querida irmã, você já percebeu como as tentações aumentam quando você decide jejuar? Já notou como os problemas surgem justo nesses dias? Não é coincidência. É resistência espiritual. É o mundo espiritual tentando te parar. Mas aqui vai uma verdade poderosa. Aqueles que perseveram nos 3 dias de jejum vencem batalhas que estavam escondidas. Muitas vezes, Deus não nos revela a guerra que Ele venceu por nós enquanto estávamos jejuando, porque se soubéssemos, talvez nem continuaríamos. Ele simplesmente protege, livra e quebra correntes no secreto. Agora, preste atenção nisso. No segundo dia de jejum, o céu começa a responder. Não que Deus demore para agir, mas existe um processo de preparação. No segundo dia, o seu espírito começa a ouvir com mais clareza. O coração se aquieta, a ansiedade começa a ser desfeita. É neste dia que muitos têm visões, sonhos e percebem uma sensibilidade espiritual diferente. Você já experimentou essa profundidade? Já sentiu que ao jejuar começou a ver as coisas com outros olhos? Deixe nos comentários: eu sou filho de Deus e o Espírito Santo fala comigo. Daniel jejuou por 21 dias, mas veja o que o anjo lhe disse em Daniel capítulo 10, versículo 12. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Desde o primeiro dia. Ou seja, o céu ouviu desde o início. Mas havia resistência. E por isso o jejum continuou. Agora imagine isso em 3 dias de consagração. Imagine o que o céu começa a mover enquanto você se nega por amor a Deus. A ciência pode até dizer que o corpo está em processo de desintoxicação física, mas o mundo espiritual diz que você está em purificação espiritual. E essa purificação começa a empurrar as trevas para longe. Quando você jejua por 3 dias, você está se colocando como um altar vivo diante de Deus. E um altar sempre atrai fogo do céu. O fogo de Deus não desce sobre qualquer coisa. Ele desce sobre sacrifício. E o jejum é um sacrifício santo. Se o primeiro dia é o tempo da resistência e o segundo é o tempo da preparação espiritual, então o terceiro dia é o tempo da manifestação. O mundo espiritual já está em alerta.
O inferno já percebeu o abalo, o céu está se movendo. Mas é no terceiro dia que algo explode. Na Bíblia, o terceiro dia tem um significado especial. Em diversos momentos, Deus age poderosamente no terceiro dia. Não é coincidência. Vamos lembrar de um exemplo que revela o poder escondido nessa sequência. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 11, Deus fala com Moisés e diz: Estejam prontos para o terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. O povo estava se consagrando, jejuando, se santificando. E qual era o dia marcado para a manifestação? O terceiro dia. Irmãos, esse não é apenas um dado histórico, é um princípio espiritual. O terceiro dia é o tempo da visitação divina. É o dia em que Deus se manifesta de forma mais intensa àqueles que o buscam com sinceridade. Quando você chega ao terceiro dia de jejum, há algo que muda dentro e fora de você. Algo invisível se parte. Algo espiritual se rompe. O que estava travado começa a fluir. Aquilo que era opaco torna-se claro. O discernimento aumenta. A sensibilidade espiritual se eleva. A mente se liberta. É por isso que tantas pessoas, no terceiro dia de jejum, relatam sonhos proféticos, visões abertas, direções claras de Deus, livramentos poderosos, ataques espirituais que cessam de forma repentina. E aqui vai uma revelação bíblica. No livro de Jonas, quando o profeta foi engolido pelo grande peixe por causa da sua desobediência, ele passou exatamente 3 dias nas entranhas do monstro marinho. E foi só depois do terceiro dia que Deus o mandou de volta à missão. 3 dias, um tempo de purificação, a humilhação, de arrependimento e depois, restauração. O terceiro dia no jejum representa isso: restauração espiritual, cura interior, autoridade renovada. Se você jejua com arrependimento sincero, com desejo real de se aproximar de Deus, o terceiro dia não apenas marca o fim de um propósito, ele marca o início de um novo ciclo espiritual. E agora, preste atenção nisto. No mundo espiritual, há anjos que aguardam uma ordem divina para agir. Mas muitos desses movimentos só acontecem quando há posicionamento humano visível. É o que vemos em Daniel capítulo 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. A guerra era espiritual, mas a oração e o jejum de Daniel deram legalidade para que os céus interviessem. Portanto, quando alguém jejua por 3 dias seguidos, o mundo espiritual testemunha um nível raro de entrega. Os céus dizem: ali está alguém que entendeu o poder da consagração. Mas o inferno também percebe. Espíritos de opressão, confusão, ansiedade e miséria sentem o impacto, porque o jejum remove os véus. E onde antes havia dúvida, agora há clareza. Você já se sentiu confuso? Já se sentiu espiritualmente apagado, sem direção, orando e sentindo que nada acontecia? O jejum de 3 dias é uma resposta bíblica para isso. Veja o que diz Oséias capítulo 6, versículos 2 e 3. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa é a promessa. Ressurreição no terceiro dia. Não estamos falando apenas da ressurreição de Cristo, mas de princípios espirituais que se repetem. O terceiro dia é dia de vida nova. É quando aquilo que parecia morto, perdido ou sem esperança volta a respirar. Agora entenda uma coisa profunda. Quem jejua por 3 dias e permanece em santidade, muda de atmosfera espiritual. Começa a andar em uma dimensão mais alta. As orações ficam mais direcionadas. As tentações perdem força. Os ataques perdem consistência. Por quê? Porque a carne está fraca, mas o espírito está forte.
e um espírito fortalecido é uma ameaça para o reino das trevas. Muitas pessoas acham que jejuar é só ficar sem comer. Mas não é isso. Jejum sem oração, sem arrependimento e sem palavra é apenas dieta. Mas jejum com arrependimento, com oração intensa e meditação bíblica é um trovão no mundo espiritual. Quando Jesus estava no deserto por 40 dias, Satanás tentou interromper o jejum. Por quê? Porque ele sabia, ao fim daquele jejum, Jesus sairia em poder. E foi exatamente isso que aconteceu. Lucas 4,14 diz: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Jejum gera poder. Jejum libera autoridade. Depois de 3 dias de jejum, o corpo sente alívio, a mente clareia, o espírito se fortalece. Mas o mundo espiritual entra em uma nova fase, o tempo da decisão. Porque tudo que Deus constrói durante o jejum, o inimigo tenta destruir logo após. A pergunta é, por que o ataque mais intenso pode vir exatamente depois do jejum? A resposta está nos próprios evangelhos. Em Mateus 4, 2-3, lemos: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Veja com atenção. Jesus não foi tentado no meio do jejum, mas no fim dele. Porque o diabo sabia que aquele era o momento mais estratégico para tentar desviar o foco e minar a autoridade conquistada no deserto. E o mesmo acontece com aqueles que jejuam hoje. Quando o terceiro dia termina, quando a entrega parece completa, o inimigo lança setas em 3 áreas principais. 1. Desânimo repentino. É como se uma nuvem tentasse apagar tudo o que foi conquistado espiritualmente. Você sente que orou muito, chorou, clamou, mas de repente surge uma dúvida. Será que valeu mesmo a pena? Isso não é natural. Isso é espiritual. É um espírito de incredulidade, tentando roubar a colheita do seu sacrifício. Segundo, pecado oportuno. O inferno arma ciladas logo após o jejum, porque sabe que o espírito está forte. Mas a carne ainda está sensível. O ataque vem com disfarce. Pode ser uma lembrança do passado, uma tentação específica, um convite sutil. Satanás quer distorcer a sua sensibilidade espiritual para que o jejum não gere frutos duradouros. Terceiro, orgulho espiritual. Sim, até isso é usado como armadilha. Você jejuou 3 dias, se sente forte, mais conectado com Deus. E então o inimigo tenta plantar o pensamento: agora você é mais espiritual que os outros. Esse é um veneno disfarçado de consagração. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O mundo espiritual observa como você termina o jejum tanto quanto observou quando você começou. E aqui está um princípio poderoso. O fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Terminar um jejum com gratidão, reverência e temor do Senhor abre portas espirituais duradouras. Mas terminar com pressa, com orgulho ou com descuido, fecha os céus que haviam se aberto. É como o agricultor que planta a semente, rega por dias, mas desiste de cuidar quando ela brota. O diabo sabe disso. E é por isso que ele ataca logo após o terceiro dia. Agora, veja um padrão profético. Em Êxodo 24, Moisés sobe ao monte e fica 6 dias esperando até que Deus fale. Só no 7º dia, ele entra na nuvem da glória. Muitas vezes, depois do jejum, vem um tempo de silêncio. E esse silêncio não é abandono, é teste. Deus quer saber: você vai continuar me buscando, mesmo sem sinais visíveis? O mundo espiritual inteiro está observando sua postura pós-jejum. Se você persevera, mais portas se abrem. Se você recua, muitos ciclos se encerram. Agora, aqui está um segredo que poucos falam. O jejum não termina quando você come. Ele termina quando você decide o que fazer com aquilo que recebeu.
Se você não anota o que Deus falou, se não escreve as direções que vieram em oração, se não guarda no coração o que foi revelado, então o inimigo facilmente rouba a semente. Lembre-se da parábola do semeador. A semente caiu em diferentes tipos de solo. Algumas foram roubadas pelos pássaros, outras sufocadas pelos espinhos. A única que frutificou foi a que caiu em boa terra, um coração vigilante e perseverante. Por isso, depois de jejuar, anote as revelações. Continue orando. Se alimente com equilíbrio. Reforce sua vida na palavra. Não baixe a guarda, porque o que Deus começou no jejum não deve morrer no retorno à rotina. O mundo espiritual age por alinhamento e continuidade. E se você continuar buscando, os céus continuarão abertos. Agora escute isso. Jejum abre o céu, mas é a obediência que mantém o céu aberto. Não basta jejuar. É preciso andar em santidade depois do jejum. E para fechar esta parte com chave de ouro, anote isso em seu espírito. Toda consagração verdadeira sempre será seguida de confronto espiritual. Se não há oposição, talvez não houve impacto. Se o inimigo ficou incomodado, é sinal de que o seu jejum tocou o céu. Você jejuou 3 dias. Talvez não tenha ouvido trovões, talvez não tenha visto anjos. Mas algo se estabeleceu no mundo espiritual. Algo que nenhuma força das trevas pode apagar. Por quê? Porque o jejum verdadeiro nunca termina em silêncio. Ele gera frutos que nem sempre são vistos imediatamente, mas que duram pela eternidade. Quando alguém jejua com sinceridade, é como se o espírito fosse esculpido pela mão de Deus. O caráter começa a mudar silenciosamente. O ego é quebrado. A alma se dobra. É por isso que muitos dizem: depois daquele jejum de 3 dias, eu nunca mais fui o mesmo. O jejum não apenas muda a circunstância. Ele muda quem jejua. É o que aconteceu com Paulo. Depois de seu encontro com Cristo em Atos 9, ele ficou 3 dias em jejum, sem comer nem beber. Ao final desse período, ele recebeu visão, foi cheio do Espírito Santo e batizado. O jejum foi o momento da morte do antigo Saulo e o nascimento do apóstolo Paulo. Isso revela que cada jejum verdadeiro enterra uma parte carnal e revela uma nova identidade espiritual. Daniel jejuou por 3 semanas, mas a resposta já havia sido liberada no primeiro dia. Então por que a demora? Porque há resistências nas regiões celestiais, e o jejum não força Deus a agir. Ele fortalece o jejuador para perseverar, enquanto o céu age. No mundo espiritual, cada dia de jejum é como um peso de glória sendo acumulado. A atmosfera ao redor muda. As correntes invisíveis começam a se romper. Portas fechadas se movem. E mesmo que você não veja hoje, a realidade espiritual já está se inclinando a seu favor. Um princípio poderoso. O jejum de hoje planta milagres em momentos que ainda nem chegaram. A viúva de Sarepta alimentou o profeta Elias em um tempo de escassez. Ela abriu mão da sua última refeição, e aquele ato de sacrifício gerou uma multiplicação que sustentou sua casa por muitos dias. Jejuar é exatamente isso, abrir mão agora para colher em outra estação. Só que no mundo espiritual, essas sementes nunca se perdem. Deus recolhe cada lágrima, cada renúncia, cada dia de entrega e transforma isso em respostas futuras. O que está sendo liberado no mundo espiritual por meio do seu jejum talvez só seja revelado na cura de um ente querido, na conversão de um filho anos depois, no livramento de algo que nunca será visto, ou até mesmo nas gerações que virão depois de você. Satanás teme crentes que oram, mas ele odeia crentes que jejuam, porque o jejum enfraquece a carne e fortalece o espírito, e um espírito forte não se dobra diante da pressão do inferno. Cada jejum de 3 dias forma testemunhos de fogo. E no mundo espiritual, testemunho é mais do que história, é arma.
Apocalipse 12:11 diz: Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O inferno não resiste a um testemunho gerado no deserto, no silêncio, no jejum. Muitos não sabem o que fazer da vida, estão perdidos, sem direção, sem propósito. Mas depois de um jejum de 3 dias, algo começa a clarear. Há sonhos novos, há direções precisas, há sensibilidade ao espírito. O jejum desentope os ouvidos da alma, a carne grita menos, a alma se aquieta, e a voz de Deus, antes abafada pelo barulho da rotina, finalmente é ouvida. Foi assim com Barnabé e Paulo em Atos 13:2-3. Eles estavam jejuando, e então o Espírito Santo disse: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. O jejum de 3 dias prepara o espírito para ouvir e obedecer. Conclusão: o céu nunca esquece um jejum sincero. Ninguém precisa ver o seu jejum. Ele pode ser escondido, silencioso, discreto. Mas Deus vê. Os anjos reconhecem. E o inferno treme. Porque no mundo espiritual, o jejum desarma cadeias antigas, reposiciona destinos, desbloqueia propósitos, rompe heranças de maldição e acende uma luz no caminho de quem estava perdido. Então, da próxima vez que alguém perguntar: vale a pena jejuar 3 dias? A resposta é simples. Não só vale, como pode mudar tudo. Porque quem jejua 3 dias na terra, move séculos no mundo espiritual.